Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu estou aqui dando sequência no tema tutela de urgência, agora com a parte 2, em que eu abordo as disposições gerais situadas entre o artigo 300 e o artigo 302 do Código de Processo Civil. Sempre lembrando, preliminarmente, que eu, junto com o vídeo no YouTube, posto também uma sinopse cujo link aparece na parte descritiva do vídeo. Clicando ali no link, a pessoa que assiste é remetida para a sinopse, então poderá ouvir o vídeo e acompanhar por escrito tudo aquilo que está aqui sendo dito. Vamos ao nosso tema, disposições gerais relacionadas à tutela de urgência, como eu disse antes, matéria situada entre os artigos 300 e 302 do Código de Processo Civil. Falo, meus amigos, primeiramente sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. E o primeiro deles, previsto no caput do artigo 300, envolve o elemento chamado verossimilhança. Para que nós possamos pensar em tutela de urgência, é preciso que o direito invocado preencha este requisito da verossimilhança, da existência da verossimilhança. Na verdade, verossimilhança envolve uma perspectiva de probabilidade do direito. E aí, para explicar bem o que vem a ser probabilidade de um direito, configuradora, caracterizadora da verossimilhança, eu gosto sempre de falar sobre os distintos níveis de convicção que nós podemos ter em relação a determinada postulação e ao que os elementos que são juntamente a ela agregados nos conduzem. Então, o primeiro nível de convicção que nós podemos formar é a impossibilidade, o nível da impossibilidade, que vem a ser nada mais, nada menos do que a convicção de que o que se pede não é viável. A impossibilidade do que se pede ocorre quando nós formamos um nível de convicção de que aquilo que é pedido não é viável. E por que não é viável? Porque os fatores divergentes afastam integralmente os convergentes com o direito reclamado. Então, aquilo que diverge do direito reclamado afasta integralmente a perspectiva de aceitação daquilo que converge. Então, diante disso, nós formamos um primeiro juízo de convicção, que é um juízo de impossibilidade. Elevando um pouquinho o nível, porque eu aqui estou partindo do menor para o maior nível de convicção. Então, o menor nível de convicção em favor de um pedido é da impossibilidade desse pedido. O segundo nível de convicção é o nível da possibilidade, que é aquele nível em que o que se pede tem alguma chance de ser viável. A impossibilidade, na nossa convicção, o que se pede não é viável. Agora, na possibilidade, que é o segundo nível de convicção, o que se pede tem alguma chance de ser viável. Por quê? Porque ainda há a preponderância de fatores divergentes sobre os convergentes com o direito reclamado, ou, no máximo, a equivalência, a isonomia entre fatores convergentes e divergentes.
Então, quando ainda há, não são totais, mas ainda há uma preponderância dos fatores divergentes sobre os convergentes com o direito reclamado. Ou esses fatores convergentes e divergentes se equivalem, nós temos aí, nesta órbita, um juízo de possibilidade. O direito reclamado tem alguma chance, não dá para afastá-lo por completo. O terceiro nível de convicção é o nível da probabilidade. Quando falamos em probabilidade, pensamos em que aquilo que se pede tem uma boa chance de ser viável. Vejam, na possibilidade, o anterior, o segundo, o que se pede tem alguma chance de ser viável. Na probabilidade, já elevamos um pouco mais o nível. O que se pede tem uma boa chance de ser viável. E por que tem uma boa chance de ser viável? Porque nós invertemos a relação de preponderância dos fatores. Na probabilidade, os fatores convergentes sobre o direito reclamado, eles preponderam sobre os fatores divergentes. Então, a balança começa a pesar mais em favor do direito reclamado do que quando nós temos um juízo de mera possibilidade. Então, na probabilidade, aumenta a chance, passa-se a ter uma boa chance de ser viável o direito reclamado, porque os fatores que lhe são convergentes são preponderantes sobre os fatores que lhe divergem. O quarto nível de convicção, que eu costumo enumerar 5, né? Então, o quarto nível de convicção é o nível que já está além da probabilidade, que é o nível da evidência. No nível da evidência, nós temos uma quase certeza de que o que se pede é viável. Na probabilidade, o terceiro, o anterior, há uma boa chance de ser viável. Agora não. Na evidência, há uma quase certeza de que o que se pede, de que aquilo que a parte pede é viável. Por quê? Porque há uma alta carga de preponderância dos fatores convergentes com o pedido sobre aqueles que lhes são divergentes. Não há apenas uma preponderância, há uma alta carga de preponderância dos fatores convergentes em relação aos divergentes do pedido. Então, quando esta alta carga de preponderância dos fatores convergentes sobre o divergentes ocorre no fato concreto, nós já não estamos mais na probabilidade, nós já estamos na evidência, que vem a ser a quase certeza da viabilidade do direito. E, por fim, no quinto nível de convicção, nós temos a certeza do direito reclamado. É a convicção de que o que se pede, de que o direito reclamado não é apenas viável, mas é verdadeiramente devido à parte que o pede, que o reclama. Neste caso, essa certeza advém do fato de que os fatores convergentes eles afastam todos os fatores divergentes do direito reclamado. Então, a balança pesa para um lado só, somente para a convergência, sem existência ou sem subsistência de fatores divergentes. Quando eu tenho a balança pesando integralmente para os fatores convergentes com o direito reclamado, eu tenho aí um juízo de certeza de que aquele direito ele não é apenas viável, como de fato ele é verdadeiramente devido à parte que o reclama. Então, apenas para recapitular essa partezinha, porque ela é bem importante quando falamos em tutela de urgência e tutela de evidência,
mas aqui neste vídeo particularmente tutela de urgência. Impossibilidade, que é a convicção de que não é viável o direito reclamado. A possibilidade de que envolve uma convicção, ou melhor, a possibilidade, a perspectiva de o direito ter alguma chance de ser viável. A probabilidade, que é a perspectiva de que o direito tem uma boa chance, uma grande chance de ser viável. A evidência, que é uma quase certeza de que o direito reclamado é viável. E a certeza, que é a convicção de que o direito reclamado não é apenas viável, como realmente é devido à pessoa que lhe pede. Quando nós falamos em verossimilhança para fins de tutela de urgência, estamos falando em juízo, em aferição de probabilidade. Então, é aquele grau de convicção que se situa no terceiro nível, no terceiro grau. A verossimilhança, então, para haver probabilidade, como falamos, basta haver uma boa chance da viabilidade do direito reclamado para nós pensarmos na tutela de urgência. Então, ela pode ser concedida quando os elementos evidenciarem, como diz o artigo 300 caput do Código de Processo Civil, ele fala expressamente quando os elementos evidenciarem a probabilidade do direito, ou seja, aquela boa chance de viabilidade do direito em face da preponderância dos fatores convergentes sobre os fatores divergentes, conforme mencionamos há pouco, quando da explicação dos níveis de convicção. A probabilidade, como eu disse, ocorre quando há uma boa chance, uma chance bem razoável de que o que se pede seja viável, justamente como falamos, porque os fatores convergentes com o direito reclamado, eles se sobrepõem aos fatores divergentes. Na verdade, se nós bem pensarmos, a verossimilhança acaba sendo uma das formas, uma forma de fumus boniuris, que é uma expressão latina que significa, todos sabem, fumaça do bom direito, que nada mais é do que aquilo que falamos até agora, a probabilidade de que o que se reclama de fato seja devido e em face de ter uma boa chance da sua viabilidade. O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Também está previsto este requisito no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil. Na verdade, tanto o perigo de dano quanto o risco ao resultado útil do processo são espécies do gênero periculum in mora, aquilo que viabiliza justamente a concessão da tutela de urgência, o risco que surge em função do retardo, da demora de uma determinada decisão de mérito que possa acarretar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quando nós falamos em perigo de dano, estamos falando de situações em que a demora acarreta o risco de lesão a um direito do postulante. Por exemplo, em um pedido de um medicamento urgente, já falamos várias vezes sobre medicamentos, mas é um exemplo que está muito presente na ordem do dia dos ambientes forenses para fins de tutela de urgência. Então, por isso que lançamos mão desse tipo de exemplo muitas vezes.
Então, a demora acarreta o risco de lesão a um direito do postulante. Por exemplo, em um pedido de medicamento urgente, né, em que nós temos aí uma tutela de urgência antecipada, a vida do postulante ela pode correr risco, ou a saúde correr um sério risco, se o remédio não for logo concedido. Então, por isso, nós temos aí o risco, né, o perigo de dano para a vida ou para a saúde dessa pessoa se o medicamento não for logo concedido. É um exemplo que nós temos de um risco de lesão a um direito do postulante. Mas também podemos ter como fundamento, como espécie do gênero periculum in mora, além do perigo de dano, também o risco ao resultado útil do processo. Neste caso, o direito do postulante pode não se tornar efetivo caso saia vitorioso na ação, que é o que a gente costuma chamar assim popularmente de ganhar, mas não levar. Ele ganha a ação, mas não consegue efetividade dessa decisão que lhe seja favorável. Então ele busca também como fundamento do seu periculum in mora, a tutela de urgência para garantir o resultado útil do processo do qual ele é autor. Um exemplo, então, de assegurar o resultado útil do processo. Em uma ação de cobrança, por exemplo, o devedor começa a se desfazer dos seus bens com o propósito de não honrar o seu débito, de não honrar o seu compromisso para com o credor. Então, a tutela de urgência, ela pode servir para tornar indisponíveis os bens desse devedor e assim garantir que, se o devedor ganhar essa ação de cobrança, a respectiva sentença poderá ser efetivamente cumprida. Certo, meus caros? Então, verossimilhança, que nada mais é, como nós falamos, da probabilidade do direito, né, da grande chance que ele tem de ser viável, e o periculum in mora, materializado seja pelo perigo de dano, quando existe um risco de lesão a um direito do postulante, ou um risco ao resultado útil do processo, quando existir um risco de não se tornar efetiva uma futura decisão favorável ao autor. São os dois requisitos até aqui, mas eu falo de um terceiro. Alguns colocam como requisito, outros colocam como um elemento impeditivo, mas eu vou colocar aqui como um terceiro requisito, que é o calcionamento, deu um trava-língua aqui. Um calcionamento real ou fidejussório previsto lá no parágrafo 1º do artigo 300, que eu vou colocar como um requisito facultativo e vou explicar por quê. Porque constitui, né, este calcionamento, seja ele real, seja ele fidejussório, ele é um requisito facultativo porque ele constitui faculdade do juiz exigir essa caução real ou uma caução fidejussória. Não é uma obrigação do juiz. O juiz, no caso concreto, ele vai analisar se é necessário, se é conveniente que exija esse calcionamento ou se ele pode dispensar o autor do pedido de tutela de urgência de efetuar essa caução. Quando ele entende que é necessária a caução, o propósito do calcionamento é sempre garantir a eventual reparação de prejuízo que possa ser causado à outra parte, a parte que vai ser o alvo da tutela de urgência. Caução real, apenas para explicarmos, né? Caução real é aquela que é dada através de uma garantia real, por exemplo, um penhor, uma hipoteca,
um depósito judicial em dinheiro, são formas de caução real. E uma caução fidejussória é aquela caução que se dá através de uma garantia pessoal, como, por exemplo, uma fiança de terceiro, um aval, enfim. A garantia ela não é real, ela é uma garantia pessoal, então se trata aí de uma caução fidejussória. Para efeitos deste caucionamento que o juiz pode exigir, previsto, como eu disse, no artigo 300, parágrafo 1º, tanto pode ser caução real quanto caução fidejussória. Pode também a caução ser dispensada pelo juiz, um dos motivos que leva o juiz a poder dispensar a caução, além da hipótese em que ele considera a caução desnecessária, é também aquela hipótese em que o requerente da tutela de urgência seja uma pessoa economicamente hipossuficiente e que, por conta da sua hipossuficiência, não possa oferecer a caução exigida. Então, neste caso, exigida ou exigível. Então, neste caso, o juiz pode simplesmente reconhecer que a pessoa que postulou e obteve a tutela de urgência é uma pessoa economicamente hipossuficiente, não tem condições socioeconômicas para prestar a caução, seja real, seja fidejussória, e aí o juiz, então, em nome dessa hipossuficiência, pode dispensá-la da necessidade da caução. Falo agora um pouquinho, na verdade, eu já falei no vídeo sobre tutela provisória, parte 1, sobre isso que eu vou falar agora, aqui eu vou dar apenas um reforço nessa parte da matéria, porque eu estou falando aqui especificamente sobre a tutela de urgência, que é uma das espécies de tutela provisória. Já vimos que a outra é a tutela de evidência, que será tratada em outro vídeo oportunamente. Então eu falo aqui, como eu disse, de algo que eu já falei no vídeo e na sinopse tutela provisória parte 1, mas eu repito a título de reforço. A natureza da tutela de urgência, ela pode ser uma tutela de urgência antecipada, de natureza antecipada, quando ela visar a antecipação do provimento que seria dado só no mérito quando do julgamento da causa. Então, quando se visar através de uma tutela de urgência uma decisão que só seria dada lá no julgamento do mérito da causa, nós temos aí a tutela antecipada. A natureza da tutela antecipada ela é sempre satisfativa, né? De satisfazer o próprio mérito da causa de maneira antecipada. Além de tutela de urgência antecipada, nós podemos também ter uma outra espécie, que é a tutela de urgência cautelar. A tutela de urgência cautelar ela visa assegurar a efetividade de futura decisão favorável ao postulante. Então, na tutela de urgência cautelar, a tutela de urgência ela tem um caráter assecuratório e não satisfativo. O momento da concessão da tutela de urgência, né, a sua classificação quanto ao momento, também prevista no 294, parágrafo único, a tutela de urgência quanto ao momento ela pode ser antecedente, ou seja, ser concedida antes de apresentado o pedido principal ou de esgotados os seus argumentos, podendo o juiz concedê-la liminarmente, sem justificação prévia e inaudita altera parte, quer dizer, sem ouvir a outra parte, ou determinar a justificação prévia e ou a oitiva da outra parte antes da sua concessão,
conforme seu critério, o critério do juiz, de conveniência. Então, a tutela de urgência antecedente é aquela que é apresentada que é concedida antes de apresentado o pedido principal ou esgotados os seus argumentos, seja ela com ou sem justificação, seja ela inaudita altera parte ou com a oitiva prévia da parte contrária. Ela também pode ser, a tutela de urgência, quanto ao momento, incidental, ou seja, quando ela é concedida após a apresentação do pedido principal ou após o esgotamento da apresentação dos argumentos que guarnecem a pretensão do autor. Então, antecedente, antes da apresentação do pedido principal ou do esgotamento dos argumentos, incidental, após a apresentação do pedido principal e de esgotados os argumentos da parte autora. Dentro desse contexto, natureza e momento, fazendo o cruzamento, então nós podemos ter uma tutela de urgência antecipada, antecedente, que é aquela concedida com propósito satisfativo, aquela que antecipa a decisão definitiva, antes da apresentação do pedido principal. Ela é antecipada porque antecipa o que se pede para fins de decisão de mérito e é antecedente porque ela ocorre antes de apresentado o pedido principal. Exemplo, uma decisão que concede tratamento médico ou medicamentos urgentes antes mesmo de ofertado o pedido principal. Depois nós podemos ter tutela de urgência antecipada incidental, que é aquela concedida com propósito satisfativo, por isso antecipada, e após a apresentação do pedido principal, por isso incidental. Um exemplo, uma decisão que concede o tratamento médico ou os medicamentos urgentes após já ofertado o pedido principal pelo autor. Ela ainda pode ser uma tutela de urgência cautelar antecedente, quando a tutela de urgência é concedida com propósito assecuratório, ou seja, de garantir a efetividade de uma futura decisão definitiva favorável, por isso cautelar, e antes da apresentação do pedido principal, por isso, então, que ela é antecedente, cautelar pelo caráter assecuratório e antecedente por ocorrer antes da apresentação do pedido principal. Um exemplo, para ilustrarmos, uma decisão que concede sequestro de bens para garantia do pagamento de uma dívida antes mesmo de apresentado o pedido principal. E a quarta espécie que decorre deste cruzamento, natureza versus momento, é a tutela de urgência cautelar incidental, que vem a ser aquela concedida com propósito assecuratório, para garantir a efetividade de uma futura decisão definitiva favorável, por isso cautelar, porém após a apresentação do pedido principal, por isso incidental. Um exemplo, uma decisão que concede sequestro de bens para a garantia do pagamento de uma dívida após apresentado o pedido principal pelo autor. Certo, meus caros? Então, estas as 4 espécies de tutela de urgência que vão decorrer do cruzamento da sua natureza, antecipada ou cautelar, com o momento em que ela é concedida, antecedente ou incidental. Falo agora, meus amigos, dos meios de efetivação da tutela de urgência cautelar que estão previstos, apenas da cautelar, aquela que é concedida com caráter assecuratório.
para fins de garantir a efetividade de uma futura decisão de mérito favorável ao postulante da tutela de urgência. Então, os meios de efetivação da tutela de urgência cautelar estão previstos no artigo 301 do Código de Processo Civil. O arresto de bens, que é a constrição que recai genericamente sobre bens do devedor, ele não é direcionado especificamente a um bem. O juiz, quando expede um mandado de arresto, ele manda que sejam arrestados os bens que forem encontrados. Então, é uma constrição genérica sobre os bens que se encontrarem. Enquanto o sequestro é uma constrição sobre um bem específico do devedor. Então, quando há a determinação de um sequestro, este sequestro ele vai ser direcionado a determinado bem e não sobre qualquer bem, tal qual o arresto. Ainda o 301 fala de arrolamento de bens, que nada mais é do que o ato de listar, de enumerar, de relacionar os bens do devedor, os bens de uma determinada pessoa em um determinado momento, para que aquele rol de bens fique registrado. E ainda um quarto meio de efetivação citado expressamente no artigo 301, o registro de protesto contra a alienação de bens, que nada mais é do que a determinação de registro no órgão próprio. Pode ser, por exemplo, um cartório de registro de imóveis, um DETRAN, enfim. Então, a determinação de registro no órgão próprio do protesto que tenha sido lavrado especificamente para que o devedor não aliene seus bens. E o propósito dessa determinação de registro, desse propósito específico para que o devedor não aliene os seus bens, é evitar exatamente a existência de fraude contra o credor. Essas quatro medidas, ou esses quatro meios, eles são exemplificativos, porque ainda temos lá no finalzinho do artigo 301 uma menção a qualquer outra medida idônea para a asseguração de direito. Então, se ainda assim um desses aqui não for adequado, o juiz pode entender e determinar qualquer outro meio que ele entenda necessário para a efetivação da tutela de urgência cautelar, de forma, então, a assegurar com isso que uma futura decisão tenha aí resguardada a sua efetividade quando vier a ser prolatada. E por fim, meus caros, o último tópico deste vídeo, sobre a responsabilidade do requerente por danos à outra parte. A responsabilidade que é cominada, então, ao autor do pedido e que vai ter a tutela de urgência deferida em seu favor, mas que ele pode causar a outra parte em face da tutela de urgência que ele obteve. Então, tratamos aqui especificamente neste tópico das hipóteses do artigo 302. Então, a parte que recebe a tutela de urgência responde por prejuízos causados a outra parte quando? E aí nós temos 4 incisos no artigo 302 que prevêem estas hipóteses de necessidade de reparação de dano. Primeiro, quando os prejuízos forem causados a outra parte e a parte que obteve a tutela de urgência tem uma sentença definitiva, uma sentença de mérito, que lhe seja desfavorável, inciso 1. Se a sentença é desfavorável, então, a tutela de urgência obrigatoriamente tem que ser revertida, e se houve algum prejuízo para a parte contrária por conta
da tutela de urgência e do período em que ela ficou ativa, então a parte que a obteve terá que indenizar a parte que sofreu as consequências dessa tutela de urgência. Também, se tiver recebido tutela antecedente antes do pedido principal e não fornecer, no prazo de 5 dias, os meios para a citação do requerido. Isso é o inciso 2. Então, quando a pessoa recebe em seu favor uma tutela de urgência, ela tem 5 dias para fornecer ao juízo os meios, o endereço, o telefone, o local onde pode ser encontrado o requerido para fins de citação. Se ela não fornece, então ela pode arcar também com a responsabilidade pelos prejuízos que ela cause à pessoa alvo da tutela de urgência, que sofre as consequências da tutela de urgência. O inciso 3 do artigo 302 fala também ainda dessa necessidade indenizatória quando ocorrer a cessação da eficácia da medida concedida em qualquer hipótese legal. Qualquer motivo que gere a cessação da eficácia da medida, uma revogação, uma modificação por completo, uma reversão, qualquer situação que faça com que cesse a eficácia da medida, mas que enquanto ela foi eficaz gerou prejuízo a quem sofreu as consequências, então quem obteve a tutela de urgência, nesse caso, também precisa indenizar. E, por fim, a última hipótese indenizatória, quando for acolhida a alegação de decadência ou prescrição da pretensão deduzida pelo autor. Isso está no inciso 4 do artigo 302. Então, se o direito do autor tiver caducado, tiver sido em relação a ele operado decadência, ou tiver sido operada prescrição da respectiva ação, então nós temos também aí eventual prejuízo indenizável por conta dessa motivação. Quais são as consequências, então, para fechar esse tópico e este vídeo? A necessidade de indenizar os prejuízos causados à outra parte, em qualquer das hipóteses dos incisos 1 a 4, do 302, e ainda lembrando que a liquidação da indenização, ela se dá, na medida do possível, nos mesmos autos em que a tutela de urgência foi concedida. Isso aqui é uma questão mais de economia processual mesmo, para evitar que a parte prejudicada ela tenha que mover novamente a máquina judiciária através de uma outra ação para buscar, através dessa outra ação, o seu direito à reparação de dano. Então, se for possível, sempre que possível, diz a lei, a liquidação do valor a ser indenizado se dá nos mesmos autos em que a tutela de urgência foi concedida. É isso, meus caros, o que nós temos em relação às disposições gerais acerca da tutela de urgência. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.